Oi, pessoal. Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução maior da FUVEST 2024, primeira fase. Se você quiser ver os 11 exercícios, quiser ver mais questões desse tema, dessa questão específica, questões da FUVEST, diversas questões ordenadas por assunto, todos os links estão na descrição. Vamos para a resolução do exercício? Passamos de página. Essa questão 41 é muito legal, muito legal. FUVEST 2024, primeira fase, questão 41 aí. As moléculas de água podem conter o isótopo mais estável, o isótopo estável mais abundante de oxigênio 16, ou o isótopo estável menos abundante, oxigênio 18. É um oxigênio com mesmo número de prótons, né? Porque é um isótopo, mas ele tem mais nêutrons e aí a massa dele fica maior, o oxigênio 18. Mas ele também é estável. Essa pequena diferença de massa entre as moléculas de água, né, água com oxigênio 16 e água com oxigênio 18, essa pequena diferença de massa entre as moléculas de água é suficiente para alterar sua pressão de vapor. Eu vou explicar isso para você, por que essa diferença de massa altera a pressão de vapor. Ninguém vai te explicar, eu vou te explicar para você estudar por aqui. Por esse motivo, a análise de isótopos de oxigênio na água da chuva possibilita a identificação de períodos secos e de períodos chuvosos. Então, pela quantidade de isótopos de oxigênio, você sabe se na água da chuva. Você pegou a água da chuva, pela quantidade de isótopos de oxigênio, você consegue identificar se o período é seco ou o período é chuvoso. A figura ilustra a mudança na constituição isotópica da chuva ao longo do tempo como resultado da diferença de pressão de vapor. Então, a água com oxigênio 16 tem maior pressão de vapor, que é pressão de vapor, sabe? E o oxigênio 18 tem menor pressão de vapor. Ele representou como uma bolinha preta aqui fora de escala. Então, aqui lá no oceano tem água com oxigênio 16 e água com oxigênio 18, evaporou todo mundo, formou a nuvem de chuva com oxigênio 16 e oxigênio 18. Esse vapor vai caminhando. A primeira chuva aqui, olha só, a primeira chuva ela é rica em oxigênio 18, que é a bolinha preta. E aí a chuva ela vai continuando caminhando para o interior, né? Para o interior do continente. E chuvas seguintes ali, então a primeira chuva tem oxigênio 18 e chuvas seguintes ali desse vapor tem oxigênio só 16, né? Então o oxigênio 18 ele chove, ele precipita primeiro. Pela figura tá mostrando isso. Então, os dois isótopos aqui, né? Água com os dois isótopos, um consegue condensar primeiro e o outro só permanece ali, o oxigênio 16 permanece, só vai chover mais para frente. Tem uma diferença aqui entre a primeira chuva e a segunda chuva, pelo que a gente tá vendo na figura. A figura é bonitinha. Com base nas informações, assinale a alternativa correta. Em períodos de alta pluviosidade, as primeiras precipitações da nuvem são isotopicamente mais leves e a nuvem de chuva se enriquece com oxigênio 18. Em períodos de baixa pluviosidade é chuva, né? A constituição isotópica das nuvens pouco se altera ao longo do tempo e a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecida por oxigênio 18. No período atual, em função do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que o fracionamento isotópico oxigênio 16 e 18 resultante da evaporação não ocorra. Períodos glaciais, períodos interglaciais. Então tá. Como que eu classifiquei essa questão? Eu fiquei com dificuldade de classificar ela aqui, né? Então, com base nas informações, tá aqui, né? E ele falou que essas moléculas, né, alteram a sua pressão de vapor, da água 16 e água 18. Ele falou aqui dessa abundância isotópica. Eu vou colocar isso no meu canal em ciclos biogeoquímicos, ciclo da água. Por quê? Porque você está estudando o ciclo da água, você está estudando quando ali ele está falando de alta pluviosidade, baixa pluviosidade, período glacial, período interglacial e essa chuva, como que essa chuva muda. Então é o ciclo da água de um jeito muito diferentão, não só perguntando evaporação, precipitação. É ciclo da água, sim, do meu ponto de vista. E eu coloquei uma estrela, por quê? Porque é um exercício muito diferentão. Além disso, ele pega ali uma parte de química básica, ligação química, interações intermoleculares e pressão de vapor. Que é você conhecer o conceito de pressão de vapor aqui. E a pressão de vapor da água do oxigênio 16 e oxigênio 18 muda. A pressão de vapor muda porque a intensidade da ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular que as duas águas aqui fazem, muda. Então, o oxigênio mais pesado, a água mais pesada aqui,
ela faz ligação de hidrogênio igual a água mais leve, com oxigênio 16, só que pela molécula ter uma maior massa, aquela interação de hidrogênio fica mais intensa. Por a interação de hidrogênio ser mais intensa, ela diminui a pressão de vapor. Então, outra água que pode aparecer aí para você, então essa daqui seria a água comum, e essa daqui é a água enriquecida com oxigênio 18. Tem uma outra água também que tem maior massa, que também vai ter menor pressão de vapor, que é essa daqui, ó, a água deuterada. O oxigênio continua o oxigênio 16, só que aí o isótopo agora mais pesado está no hidrogênio da água. Em vez de ser hidrogênio com um próton só, né, o hidrogênio só tem um próton, é o deutério, que é um próton com um nêutron. E aí essa massa aqui, essa água aqui também é uma água mais pesada. E aí ela tem esse nome de água deuterada ou água pesada. Essas duas, elas se comportam desse jeito aqui, com menor pressão de vapor. Por quê? Vou explicar isso aqui para você e a gente vai para as alternativas. A água normal, ela tem uma molécula com menor massa, faz a ligação de hidrogênio, e aí aquela ligação de hidrogênio, ela não tá tão estável, ela não tem uma intensidade tão grande quanto a das moléculas mais pesadas. Então, aqui tem ligação de hidrogênio com a água normal, e aqui com essa água do exercício, ou poderia ser com a água deuterada, como a molécula tem uma massa maior, a interação intermolecular fica mais intensa. Então, beleza, aqui a interação intermolecular fica mais intensa. Na água normal, como ela não tem uma interação intermolecular tão intensa, como as moléculas não estão tão coesas ali entre si, ela vai evaporar, olha o símbolo aqui, ó, esses risquinhos foi para representar a evaporação. A água normal, ela evapora mais. Então, a água normal com oxigênio 18, ela é mais volátil, ela evapora mais. Se ela tem mais vapor, se ela evapora mais, ela vai causar uma maior pressão de vapor. Esse é o jeito mais fácil que eu consigo explicar isso. Se ela evapora mais e tem mais vapor, vai ter maior pressão de vapor, porque tem mais vapor para fazer essa pressão, tudo bem? Já a água do exercício, né, essa água enriquecida com oxigênio 18, ou a água deuterada que eu quis colocar aqui de lambuja aqui para enriquecer o exercício, como ela tem interações mais intensas, ela evapora menos, ela é menos volátil. Se tem menos vapor, ela tem uma menor pressão de vapor. E essa água aqui, como ela evapora com mais dificuldade, como ela evapora menos, o vapor dela, o contrário, o vapor dela condensa mais fácil, porque as ligações de hidrogênio aqui são mais intensas. Então, por isso que quando tem o vapor, chove na primeira chuva, primeiro essa água mais pesada, essa água enriquecida com oxigênio 18. Por quê? Porque essa água com oxigênio 18, ela tem interações intermoleculares mais intensas e ela condensa mais fácil. E aí as nuvens que vão indo para o interior do continente, elas vão ficando com esse oxigênio 16, que ele não condensa tão fácil quanto essa chuva inicial, essa primeira chuva. Então, chegou no continente ali, né? Não sei se chegou no continente, é uma explicação boa, né? É porque aqui é continente e oceano. Primeiras chuvas condensa primeiro o oxigênio mais pesado, porque ele condensa mais fácil, porque as interações são mais intensas. Olha como enriqueceu o exercício que você tentou fazer. Então vamos entender aqui agora nas alternativas. Isso aqui tudo, nossa, não precisava de nada disso, era só ler e eliminando, mas eu quero fazer uma resolução para você entender os conceitos químicos que estão envolvidos, tá bom? Por isso que eu trago mais informações, eu não só vou ler e vou chegar na resposta rápida, assim não vale a pena, né, resolver exercício. Então, em períodos de alta pluviosidade, as primeiras precipitações da nuvem são isotopicamente mais leves? Não, elas são isotopicamente mais pesadas, ó. Pela figura você faria, não é um exercício difícil, mas ele envolve vários conceitos que ia passar batido para você. Então, as primeiras precipitações aqui, ó, em períodos de alta, as primeiras precipitações são isotopicamente mais pesadas, porque tem água com o oxigênio 18. E a nuvem da chuva se enriquece relativamente com oxigênio 18? Não, ela vai se enriquecendo com oxigênio 16. Então ela começa aqui com oxigênio 18 e 16 e vai se enriquecendo com oxigênio 16 conforme chove. Em períodos de baixa pluviosidade, então choveu pouco, formou a nuvem está aqui e esquece isso aqui, ó. Choveu quase nada, ó. Choveu só um pouquinho, só um pouquinho. Em períodos de baixa pluviosidade, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera ao longo do tempo. Então, ó, formou a nuvem. Se chover muito,
vai alterar a constituição da nuvem. Se chover pouco, caiu só um pouquinho, ela vai se alterar pouco. Então, sim, em baixa pluviosidade, se choveu pouco, a nuvem vai continuar igual. Ela só se altera conforme vai chovendo, porque o oxigênio a água mais pesada, ela condensa mais fácil. Se não choveu, se não condensou, se não precipitou, não vai alterar a constituição da chuva. Então, períodos de baixa pluviosidade, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera ao longo do tempo, e a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecida com oxigênio 18. Sim, a primeira chuva, essa pouca chuva que tiver, a primeira chuva que tem é com oxigênio 18. Então, a B está certa. Se não chover, não altera a composição, e as primeiras chuvas, né, elas são a chuva é enriquecida com oxigênio 18. Perfeito, marcou a B, vai embora. Então, só de olhar a figurinha, você já interpretar. Não precisa saber disso, não precisa saber disso, não precisa saber de nada. Né? Só interpretando aqui, você já só saber quem que é o enriquecido e quem que é mais leve, quem que é mais pesado. Mas eu trago só para frisar aqui para você entender. Então, beleza. No período atual, em função do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que o fracionamento isotópico oxigênio 16 e oxigênio 18, resultante da evaporação e da precipitação, né? Então, da evaporação e da precipitação não ocorra. Não, tá errado, né? Vai evaporar. Se tiver mais quente, vai evaporar mais e aí vai acabar condensando, chover. Como vai ter mais vapor, vai condensar mais. Mas isso aqui não tem a ver com... não vai impedir o processo de ocorrer, tudo bem? D. Em períodos glaciais, né? Glaciação, congelou tudo. Em períodos glaciais, em função da maior temperatura... Não, tá errado. Período glacial é menor temperatura. Em períodos glaciais, em função da menor temperatura do planeta, as chuvas são enriquecidas com oxigênio 18, e enquanto... Nada a ver. Nada a ver isso aqui, porque glacial é menor temperatura. E em períodos interglaciais, então período interglacial é período quente, período glacial é frio, período interglacial é entre os períodos frios ali. Em períodos interglaciais, períodos quentes, em função da menor temperatura, não. Interglacial é maior temperatura do planeta. As chuvas são enriquecidas com oxigênio 18. Opa, passei aqui, perdão. São enriquecidas com oxigênio 18 e água. Não, nada a ver. Interglacial é quente, glacial é frio, menor temperatura. Esse quente e frio, o pessoal da física vai querer me matar, né? Glacial, menor temperatura. Interglacial, maior temperatura. É que eu uso quente e frio porque a gente usa isso no dia a dia, né? Beleza, isso então das interações intermoleculares da pressão de vapor. Vamos pro próximo. Não esquece de comentar se você gostou desse a mais, pra eu saber que você gostou e eu continuar fazendo, tá bom? Vamos pro próximo. Beleza. 42 aqui é física com geografia, né? Não tem nada a ver.